Olá, pessoal. Eu sou a professora Graziela Ribeiro e trabalho com pesquisa e com a disciplina Metodologia Científica há muitos anos, quase 20 anos, e gostaria aqui nesse vídeo compartilhar algumas ideias interessantes a respeito dessa atividade de pesquisa, como ela se desenvolve. Nós sabemos, eu como professor e os professores em geral sabem o quanto que alguns alunos têm dificuldades em desenvolverem pesquisas, principalmente na graduação e quando vão realizar o seu TCC. De fato, é um aprendizado que requer um certo tempo mesmo. O ideal seria que desde da sua tenra idade ele vá desenvolvendo esse conhecimento e esse espírito científico. Mas infelizmente isso nem sempre acontece e as dificuldades aparecem no ensino superior. De fato, é natural porque é preciso ter um conhecimento de como essa atividade se desenvolve, ter leitura sobre isso. E eu gostaria de esclarecer alguns pontos aqui que pode ajudar os alunos e qualquer pessoa nesse sentido. Nós sabemos que o ser humano, desde que ele existe, ele desenvolve essa atividade investigativa, porque os nossos antepassados a todo instante se deparavam com problemas, principalmente na época deles, quantos problemas eles não tinham para resolver, não é mesmo? Por isso que a pesquisa, em geral, ela origina-se de um problema, que nós chamamos de problema de pesquisa, ou pergunta da pesquisa, que normalmente é a busca, a atividade de pesquisa é isso, é a busca da solução desse problema, né? E então esse problema ele dá origem à pesquisa e a partir dele é que tudo se desenrola. Por isso que ao fazer uma pesquisa, seja qualquer uma, de qualquer área, é preciso ter em mente que questão é essa que você vai investigar. Não necessariamente precisa ser uma pergunta, mas precisa haver uma questão que você precisa investigar. Talvez uma dificuldade, uma demanda de alguma área, de um grupo de pessoas, enfim, algo que demanda e que justifique essa investigação. Daí porque eu já falei justifique, que significa as razões, o porquê de fazer essa pesquisa, né? Esse problema, ele está por trás de algo mais importante, que é a relevância dele, né? Ou seja, todo problema tem por trás uma necessidade humana que precisa ser resolvida. E essa necessidade, ela com certeza tem uma relevância, ela tem uma importância. Pode ser muito grande, pode ser média, pode ser pequena, dependendo do problema que vai se resolver. Vou exemplificar com essa pandemia do coronavírus. O que nós vemos é a busca incessante, né, dos pesquisadores por medicamentos que possam ajudar e amenizar e até curar, trazer a cura dessa doença, assim como a vacina. Então, é um problema sério da humanidade que precisa de uma solução. E é importante fazer um tipo de pesquisa assim, uma pesquisa que encontra medicamentos para salvar uma doença como a Covid-19, uma vacina, altamente relevante. Nós estamos agora sentindo na pele esse dilema. Então, esse tipo de pesquisa, esse problema, a doença é um problema de pesquisa, é um problema para ser investigado, a cura, a prevenção para essa doença é de altíssima relevância. Vai trazer muitas contribuições para a humanidade, vai trazer benefícios para toda a população do mundo inteiro. Então, veja, justificar uma pesquisa, que nós chamamos de justificativa da pesquisa, é justamente isso. É o reconhecer o quanto essa pesquisa é importante, o quanto ela vai trazer de benefícios
para a sociedade, para uma parcela, um grupo de pessoas, ou seja, para quem ela está se destinando a ser feita, não é? Então, na verdade, nós quando definimos uma pesquisa para fazer, nós temos isso em mente. E nós precisamos ter muito bem claro mesmo, porque é a partir daí que vão surgir os objetivos dessa pesquisa, ou objetivo, um objetivo único para essa pesquisa. Que no caso aí nós podemos claramente perceber, né, que é encontrar remédios, medicamentos para amenizar a doença ou trazer a cura da doença. E no caso, encontrar uma vacina que previna essa doença. Então, aí nós temos um objetivo definido. Assim como toda pesquisa tem, após estabelecer o problema, nós temos que definir onde queremos chegar com essa pesquisa, né? Até que ponto nós vamos? Qual é a finalidade dela? Então, esse seria o objetivo da pesquisa. Para que ela vai servir, né? Para que fazer essa pesquisa? É para resolver esse problema, mas até onde eu vou chegar com isso? Então, no caso, nesse exemplo, eu precisaria, o meu objetivo seria até o fim, né? Encontrar a vacina, chegar à produção dessa vacina, né? De fato. Então, aqui nós temos os 3 primeiros itens da pesquisa: problema, justificativa e objetivo, né? A partir daí, nós vamos então pensar que caminho nós vamos seguir para atingir esse objetivo e resolver esse problema. Ou seja, eu tenho um problema e tenho uma meta a seguir, né? Uma finalidade para resolvê-lo. Eu preciso saber como fazer isso agora, não é? E aí que entra a questão dos métodos, né? Da trajetória que eu vou percorrer. Então, na nossa vida, todo objetivo que nós temos que traçar um caminho para conseguir alcançá-los, não é? Então, a pesquisa é a mesma coisa. Toda pesquisa precisa de um direcionamento, ou melhor, de um delineamento que vá fazer com que o pesquisador consiga alcançar esse objetivo proposto e, com isso, conseguir resolver esse problema. Exemplificando novamente a vacina ou o medicamento, os medicamentos, o pesquisador tem que fazer testes, buscar em literaturas, em outros fármacos e uma série de outros procedimentos que ele pode e deve adotar para conseguir encontrar medicamentos que possam curar ou amenizar a doença, assim como a vacina também. Então, cada pesquisa exige um tipo específico de procedimento metodológico, não é? Os procedimentos metodológicos da pesquisa, ou materiais e método, são as técnicas, os recursos, os procedimentos que usamos para conseguir chegar onde queremos, né? Aí nós temos então o momento da coleta de dados, onde nós coletamos os dados da pesquisa para poder chegar a quê? A um resultado, né? E novamente atingir esse objetivo que precisamos. Esse conjunto de técnicas, procedimentos e recursos, então nós chamamos de delineamento da pesquisa ou metodologia da pesquisa, que quanto mais rigorosa for, mais científica ela vai ser, ou melhor, quanto mais rigor científico o pesquisador empregar nesses métodos, ou melhor dizendo, nesses procedimentos, melhor será sua pesquisa, melhores serão seus resultados. Isto é, podemos dizer que os resultados dessa pesquisa serão mais fidedignos, porque seguiu o método científico, que segue todo um rigor definido pela ciência.
Durante ou após essa coleta de dados e toda a aplicação e o emprego dessa metodologia, o pesquisador vai conseguir chegar aos seus resultados, ou seja, aos resultados da sua pesquisa. Quando ele emprega todos esses procedimentos, se forem adequados e apropriados para o objetivo proposto, ele vai conseguir um resultado que garante uma resposta e uma possível solução ao problema dele. Por isso que esse conjunto de procedimentos, essa metodologia científica, ela precisa ser muito bem selecionada para que se consiga chegar ao resultado adequado, um resultado que podemos dizer verdadeiro, que podemos considerar como científico e acreditar nele, né? Esses resultados são as evidências do nosso estudo, são as evidências da pesquisa, né? Por isso que precisa de um rigor, para que aquilo que a pesquisa desenvolvida mostre, nós podemos, de certa forma, confiar, acreditar que aquele resultado é verdadeiro ou está próximo da verdade. Por isso, quanto mais rigor utilizamos, mais próximo da verdade, do que é real, a gente chega. Após os resultados obtidos, é possível o pesquisador concluir a sua pesquisa, ou seja, fazer a conclusão do que ele se propôs a fazer. A conclusão é um fechamento de todo o estudo, né? É uma forma, um momento, digamos, dele ele conseguir mostrar à população que aqueles objetivos foram atingidos ou não, e como. Então, a partir dos resultados, ele já consegue perceber a conclusão do seu estudo, né? Porém, assim que finaliza os seus resultados, ele pode fazer um fechamento geral, se remetendo aos objetivos e ao problema dessa pesquisa. Ao concluir sua pesquisa, ele tem que se reportar: bom, esse resultado quis dizer o quê? Esse resultado significa o que em relação ao objetivo proposto e a solução do problema. Consegui solucionar, não consegui solucionar, deu certo, não deu certo, né? A conclusão é um momento teórico, né? Um momento em que o pesquisador teoriza os seus resultados. Por exemplo, numa pesquisa em que ele trabalha com dados estatísticos, ele tem lá uma pesquisa que evidenciou que 80% das pessoas são felizes, das pessoas que ele pesquisou, né? Isso é um dado quantitativo que o resultado mostrou para ele, ou seja, evidenciou. Ele contou e a matemática e a estatística os ajudaram a chegar aí. E, para concluir, ele precisa, então, dizer, certo, 80% é feliz. Qual era o objetivo da pesquisa dele? Ele atingiu o objetivo? Ele resolveu aquele problema? Então, a conclusão vai dizer o que esse 80% da população ser feliz significa. Isso é bom, isso é ruim, para que população também que ele está falando, né? Então, temos aqui, os outros elementos, então, da nossa pesquisa, que são os procedimentos que a gente pode chamar de materiais e método, resultados e conclusão. Numa conversa bem rápida que foi essa, eu passei para vocês, né, algumas ideias do como se desenvolve uma pesquisa, mas pretendo em próximos vídeos elucidar melhor essas questões e detalhar mais. Espero que tenham gostado, muito obrigada e até a próxima.